E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. O vídeo agora trazendo todas as notícias dessa quinta-feira do São Paulo, que termina a preparação para enfrentar o Flamengo no sábado e tem aí dois novos reforços. O Gonzalo Tapia praticamente fechado e a busca do São Paulo por Brian Carabali, lateral direito. Vou estar trazendo tudo para vocês. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Deixa nos comentários se você está gostando desses desenvolvimentos, desses movimentos de contratações do São Paulo. No final do vídeo, você sabe, eu volto, traga minha opinião, a gente vai falar muito disso. Créditos e direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Por aqui. E o assunto do dia é a saída do Matheus Alves do elenco tricolor, já fazia um tempo, né? Que ele estava aí para sair. Aos 20 anos, o jogador foi vendido para o CSKA da Rússia. O Matheus é formado em Cotia e conquistou 3 títulos pelas categorias de base do clube. Pelo time principal, o Alves disputou 15 jogos, deu 2 assistências e ele foi negociado aí por cerca de 6 milhões de euros, sendo que o São Paulo tem 85% do passe dele, vai receber aí por volta de 5 milhões de euros, o que dá mais ou menos 33 milhões de reais. Ele foi bastante utilizado pelo técnico Luiz Subeldia num período em que estava cheio de desfalque, né? Para vocês, esse negócio, São Paulo precisa vender atleta, São Paulo está precisando de grana. Foi um bom negócio? No São Paulo é isso que você falou, precisa vender, precisa oxigenar o caixa e por isso acaba vendendo um jogador que você fez pouquíssimos jogos no elenco profissional e hoje está se tornando comum isso, normal, o rapaz vem, faz 5, 6 jogos, tchau, vai embora. O São Paulo acabou pegando o bonde, vendeu, porque precisa de dinheiro. E aí o torcedor acaba não tendo oportunidade de ver tanto um jogador formado no clube, identificado com o clube, bom jogador, bom tecnicamente. E acaba tendo que vender. É a realidade, né, Garrafa? Não tem o que fazer. É triste, mas é real, José. Real, a realidade é triste, mas é real. Os jogadores, num passado não tão distante, demoravam um pouquinho mais para deixar o clube. Tinha um pouco de identidade, identificação. Né? Aí surge um garoto que começa a chamar a atenção do torcedor, não dá nem tempo do torcedor decorar a feição do atleta. Já é negociado. E tinha outra forma de evitar esse tipo de situação? Nesse momento não vejo. É um problema que o São Paulo enfrenta, Corinthians enfrenta, Santos enfrenta, Palmeiras e Flamengo já é uma situação um pouco diferente. São clubes que estão mais estruturados, mais organizados no aspecto financeiro. Ou seja, o Palmeiras está indo buscar jogador na Europa, trazendo para o Brasil. É verdade que não é da primeira prateleira, mas, né? Foi assim com o Vitor Roque, agora vem o Sousa também. E os outros clubes não, tem que se submeter a esse tipo de situação para que possa cumprir aí com as pendências financeiras que tem. É uma perda grande para o Crespo que está chegando agora. Foi um garoto que deu uma empolgada, né, Zé? Tava chamando a atenção. Você, agora vamos ver como é que... E já foi embora. Resta apenas lamentar. E 20 anos hoje, pro futebol, já tá velho. Já tá velho. Nossa, 20 anos, meu Deus. Tem que ser vendido com 13, para sair com 18. É assim hoje em dia. Então, assim, a gente deseja sorte pro Matheus, né? Mas, felizmente, pro torcedor de São Paulo, você perde um ativo importante aí. A notícia não é boa. Tá bem, gente. Uma coisa não bate aí, enfim. E o Juan Tressoldi, que o São Paulo tentou continuar com ele, mas o time dele na Itália, que é o Sassuolo, o Sassuolo exigiu a volta, não quis emprestar de novo, o São Paulo tentou, não, empresta mais um pouco, não dá. Ele tinha que fazer uma operação também, foi embora. Nesse período, o São Paulo, quando o Zubeldia caiu, estava sem Lucas, sem Oscar, sem Ferreirinha, sem vários outros jogadores. O Lucas, Oscar e o Ferreirinha estão voltando de lesão. Teve um tempo todo aí para se recuperar. Não sei se estarão em campo nesse fim de semana já contra o Flamengo, mas já estão treinando e tudo mais. E o Crespo pediu reforços em 3 posições. Um é o atacante que está lá, mas ele também quer um lateral. O São Paulo tem um lateral hoje, por incrível que pareça, só o Cédric. O Igor Vinícius foi embora, o Mike, que é da base, se machucou. Essa é a situação e o São Paulo enfrenta só o Flamengo, líder do campeonato, no Maracanã. No fim de semana, meu caro Luca Bop. E o Vessa fez aí o detalhe que, enquanto isso acontecia o Mundial, o São Paulo estava comemorando 2 coisas. A maior festa junina do Brasil, que teve lá, vídeos aparecendo aí, e o fato de que houve uma queda na dívida do São Paulo do valor de 0,2%. Não é 2%, são 0,2%. Esse é o cenário do São Paulo, Luca.
A gente estava falando que algumas torcidas estavam com saudade de ver o seu time de novo em campo. Não sei se é o caso do São Paulino exatamente, porque a última fotografia do São Paulo foi aquela surra contra o Vasco. Para mim, um dos maiores bailes que o São Paulo sofreu no Morumbi nos últimos anos. Assim, o São Paulo não viu a cor da bola do Vasco de Fernando Diniz, porque a vida é essa crueldade permanente do Fernando Diniz humilhar o Zubeldia na última partida dele pelo São Paulo. E assim, eu estou muito preocupado como São Paulino, eu fico muito preocupado com a situação do São Paulo. Acho que é uma situação que a torcida precisa entender, que se ela não lotar o Morumbi, o São Paulo vai correr real risco de rebaixamento, porque não tem elenco para 3 frentes, talvez não tenha nem para 2 frentes, e o São Paulo está vivo na Copa do Brasil, vivo na Libertadores, com confrontos acessíveis, embora encardidos, acessíveis, e está numa situação terrível no Campeonato Brasileiro. Perdeu aquela força que tinha como mandante, fora de casa continua sendo um adversário frágil. A esperança passa pelo nome desses 3 jogadores que voltam, sobretudo Lucas e Oscar, e pelo Crespo na forma de jogar um pouco mais contida, um pouco mais pragmática do que o Zubeldia. Eu era um defensor contumaz do Zubeldia e no final eu acho que ele acabou sendo traído pelas próprias convicções, não abrindo mão, não tendo um repertório ali, não escalando 3 zagueiros. E você citou agora, Tironi, o São Paulo tem um lateral direito, porque o Ferrarese, que era utilizado como um lateral direito, o Crespo já nos treinamentos colocou ele como o 3º zagueiro. Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Então, o São Paulo de fato está com um elenco muito desequilibrado, tem um elenco desequilibrado desde o início do ano. Teve gente que ficou com um revisionismo, não, esse elenco é bom. O elenco do São Paulo sempre foi fraco, sempre foi desequilibrado. E, de fato, agora abre mão de um moleque talentoso como o Alves. O Vessone falou aqui que o Denner, lateral esquerdo, foi vendido por 10 milhões de euros. O Alves, já consolidado no time profissional, meia, uma posição ofensiva, mais valorizada no mercado do futebol, é vendido por 6 milhões de euros. É um escárnio essa venda do Alves, é uma vergonha, é um assinte. E o São Paulo, mais uma vez, negocia mal e parece que nunca vai sair dessa lama financeira que se fiou. E aí agora pega o Flamengo, o time mais difícil, o confronto mais duro que o São Paulo poderia pegar nessa volta da Copa do Mundo. Agora é torcer para o São Paulo chegar aos 45 pontos. No Brasileiro, a luta é para não cair e nada mais do que isso. E aí, Massa, essa situação do São Paulo nessa tela que a gente está vendo aí, que chegadas, nem chegou ninguém ainda, apenas o Hernan Crespo, que é a grande novidade que o São Paulo apresenta. O Hernan Crespo é novamente o técnico de São Paulo. O Zubeldia, que dividia muito a torcida, muitos odiavam, muitos gostavam, não está mais lá. Como dizia o Arnaldo, que vai voltar a semana que vem aqui, tirou o bode da sala. O seu problema é o Zubeldia? Tá bom, então não é mais. Foi embora. E agora? Como vamos? Cara, acho que vamos de mal a pior, hein? É diferente do Corinthians, né? Porque o Corinthians foi pro all-in e contratou o jogador. Então, se você... Vamos falar... Me ajudem com a montagem do elenco do São Paulo. Né? Além dessa aberração de vender um jogo, isso devia ser... O Conselho devia impedir isso de acontecer. Alguém devia impedir isso que aconteça. Você vender um jogador por 6 milhões de euros é um negócio inacreditável, cara. Meia ainda, cara? É inacreditável, cara. Veja os valores, de quanto o Palmeiras vendeu o Garcia pro Memorentes lá, um time lá de Portugal, um time... Cara, é inacreditável, velho. Entendeu? Isso é uma... Putz, não tem palavra republicana para falar. Tá melhor não falar. Então é assim, o São Paulo tem... a mudança de treinador, ela pode trazer o quê? A galera, no momento, fica aliviada que o bode foi embora, certo? Saiu o bode, a sala agora está mais arrumada, a família começa a almoçar legal, começa a jantar, mas vai passar um tempinho, os caras vão ver que o bode era amigo nosso, cara. O bode ajudava a gente, o bode estava com a gente, porque esse brilhareco da mudança de técnico, ele dura algum tempo. Aí o cara que não está tendo oportunidade, ele vai, corre pra caramba, vai, joga, tem uma oportunidade. O Crespo, certamente, pelo que eu olhei, li e apurei, vai meter um time com 3 zagueiros, vai dar uma segurada no ambiente, na coisa, um empatezinho aqui contra o Flamengo tá bom, certo? Mas essa posição em que o São Paulo se coloca, ela, ao mesmo tempo que era necessária fazer com o Fidic, né? Ela tem risco, e o risco é muito grande, porque o Campeonato Brasileiro é cruel, cara, é cruel. E se a prioridade do São Paulo é a Libertadores, uma hora você vai ter que escolher na Copa do Brasil com esse elenco tão curto, falar, aqui não dá,
eu preciso ter Brasileiro e Libertadores, meus times melhores em campo. Se o São Paulo mostrou, e eu fui contra aqui, quando eu falei lá atrás, contratar o Oscar é um tiro no pé, o São Paulo precisa de gente para jogar, não de um que ainda é de vidro. Se você perder de novo esse time titular nessa loucura aí, quarto e domingo, como que vai ser? Entendeu? Então, cara, foi uma loucura o que o São Paulo fez nesse aspecto na montagem do elenco. Entendeu? Se você tinha que ter aqui 3 ou 4 jogadores de 24, 25 anos, né, que pudessem servir o Crespo, e não um. Nada contra, os caras é um baita jogador. Queria ele no meu time. Se bem que no meu time, o treinador ia botar ele para jogar marcando lateral. Mas eu queria ele no meu time. Joga demais, cara. É muito bom jogador. Quando joga, né? Quando joga. É isso, mas quando que o Arnaldo sempre lembra disso, eu detesto dar razão pro Arnaldo. Mas eu tenho que dar. Quando ele, aquele time pensado, idealizado pela direção, jogou uma vez junto, duas, cara. Sim. Você entende? Então, é diferente do Corinthians. Não dá. O São Paulo vai ser, de fato, um bom ano se ele, chegar longe na Libertadores e sair lá do 10º lugar, da zona do rebaixamento, chegar em 6º, em 7º, entendeu? Fazer um campeonato de recuperação. É isso que dá para cobrar, né? Agora, a gente espera que a dívida diminua mais. E esse pode ser um processo aqui. Eu tenho estudado finanças, que é um programa que a gente faz lá em outro CNPJ. Então, para não abrir lá e falar besteira das pessoas que são especialistas em economia, finanças de clube, eu tenho estudado isso. Isso acontece na nossa vida, né? Você está lá na pegada do cartão de crédito, né? Pá, e chega uma hora você fala, para. Pega o cartão, esconde, guarda, não gasta mais. Só que é o seguinte, você tem mais 4, 5 meses que a conta vai vir ainda, vai demorar para baixar. E aí ela dá, você fala, mas você está em contenção de gasto, sua despesa subiu? Às vezes sobe, sobe e começa a baixar. O que se espera é que o São Paulo esteja nesse momento de começar a baixar, né? Agora, vender um jogador por 6 milhões de euros é inaceitável, não dá para fazer, o jogador fica no elenco, entendeu? Não vende. Lógico. Porque ele atua na posição onde Lucas e Oscar atuam, que são 2 jogadores que e outra, não são ele já entrou, né? E entrou bem no time, né? Teve uma queda depois, o que é natural. Altos e baixos, como poderia ter. Meus amigos, a notícia que saiu ontem do São Paulo buscando a contratação do atacante, pode ser atacante, pode ser até meio-campista do Plata. São Paulo deve estar findando as negociações aí de hoje até o mais tardar amanhã. O atleta deve chegar também até o final da semana aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo não, aqui no Brasil, para estar assinando o contrato e já se apresentando ao Crespo. Um reforço à cara do que o São Paulo tem. Não tem dinheiro, tem que ser por empréstimo. Os jogadores que não estão em alta, jogadores que são apostas, e é o que o São Paulo pode fazer. Assim como, ao contrário do Brian Calabali, que é um destaque do time dele. Putz, agora eu me esqueci, não me lembro agora se é o Barcelona do Equador ou se é um time colombiano, mas ele é destaque aonde ele joga. A gente sabe que tem um desnível, né, do nível do futebol sul-americano, Argentina, colombiano, uruguaio, equatoriano. Para o futebol brasileiro o nível é bem mais alto, mas é alguém que chega em tese a pedido do Crespo, principalmente porque é a cara do tipo de lateral que o Crespo gosta. Um cara extremamente forte, chega no fundo o tempo todo, rápido, técnico, bruto na hora de marcar também, não é um cara franzino, é um cara ignorante, bruto, jogada de corpo de ombro. É a cara do que o Crespo gosta. Porque o São Paulo já vai ser um time velho. Você tem Lucas, Oscar, 2 caras velhos no time. Cedric é um cara velho. O Arboleda, se eu não me engano, já tem 30 anos de idade. Então é um time já com uma certa média alta de idade.
que o São Paulo precisa? Rejuvenescer isso. Você tem o Enzo Dias, Marcos Antônio e Alisson ali no meio de campo. E esse Carabali é o cara também um pouco mais jovem, com força física, com o poder de chegar no fundo, aquele cara do embate, o cara que morde, o carniceiro. Mas também, não só o cara que marca, mas também o cara que sabe jogar. Não é um cara extremamente técnico, mas é um cara extremamente rápido, forte, ágil. Que pode fazer tanto a lateral direita, como até um segundo volante, um primeiro volante. Já vi aí alguns especialistas falando que ele pode também atuar pelo meio, não só pela direita. O São Paulo precisa desse tipo de jogador, cara. Jogadores que atuam em várias funções. Assim como o Plata, que pode jogar como externo pela direita, externo pela esquerda, de falso 9. O Carabali também pode atuar como lateral e como volante. Então, o São Paulo tá buscando esse tipo de contratação, porque é um time que não tem dinheiro, que tá quebrado. Eu disse isso no vídeo de ontem, muitos torcedores ficam revoltados, pô, o São Paulo tá contratando, não sei o que, não sei o que. O São Paulo não tem dinheiro para contratar ninguém, gente. Ninguém. O São Paulo tá fazendo essas contratações e, ao meu ver, é a melhor coisa que o São Paulo pode fazer. Por quê? Vocês preferem que o São Paulo contratem por empréstimo o Plata e o Carabali, ou que são apostas, ou vocês preferem que o São Paulo façam apostas como fez com o Nicão, que pagou uma bala pelo Nicão, vocês lembram? O São Paulo pagou uma bala pelo Nicão, foi uma aposta. Rames Rodrigues, uma bala no Rames Rodrigues, foi uma aposta. E vários outros jogadores que vieram para o São Paulo e não renderam. Então, essa questão de apostas que o São Paulo tá fazendo, só o melhor tipo. Olha o Dineno. O Dineno veio de graça. Se no final do ano o São Paulo não quiser, o São Paulo vai dar um aperto de mão pra ele. Tchau. Cara, o São Paulo não tem dinheiro pra comprar ninguém, irmão. O São Paulo tá vendendo um almoço pra comprar a janta. É isso que o São Paulo pode fazer. Vocês podem sim falar assim, mas poderia usar mais a base? Eu acho que o Crespo vai sim utilizar mais a base, mas você tendo que jogar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, você não pode jogar a responsabilidade nas costas dos moleques da base. Esses meninos têm que entrar, se não aos poucos, mas pelo menos em momentos certos, e não com a pressão de ter que decidir. A pressão de ter que decidir tem que ficar com esses caras, tem que ficar com o Cedric, tem que ficar com o Enzo, tem que ficar com o Carabali, tem que ficar com o Plata, tem que ficar com o Oscar, tem que ficar com o Lucas. Tem que ficar com esses caras a responsabilidade, o peso de decidir. Não com o Rodriguinho, com o Rian Francisco, com o Luca Ferreira, com o Luca, com o Henrique. Não é com esses caras. Esses meninos têm que ser utilizados para comprar o elenco, para entrar no momento certo. E para dar resultado, como o Ferreira teve bons momentos, o Luca teve bons momentos, o Alves que saiu, foi vendido, teve bons momentos. Então tem que saber a hora certa. Para mim, o Casares está fazendo o que dá para fazer. O Casares tem muitos erros. Política de preço de ingresso, não ter transparência, erros em contratações inexplicáveis, como o Galo, porque ninguém sabe quanto custou, ninguém sabe para onde foi, ninguém sabe o que aconteceu. Ser um presidente sem poder de bastidores, o Casares tem vários erros, muitos erros. A extensão do mandato dele, vários erros o Casares tem. Mas a gente tem que entender que o Casares está fazendo o que pode. Amarrou as finanças do São Paulo com o FDIC para não gastar mais e quem sabe fazer o São Paulo ser um time competitivo daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos, se tudo der certo, as pessoas vão olhar para trás, quem começou isso foi o Casares. E não tá fazendo mais dívidas, tá contratando jogador por empréstimo e em fim de contrato. É o que o São Paulo pode fazer, irmão. O Casares poderia romper com o FDIC, falar foda-se e simplesmente fazer o que o Corinthians está fazendo. Contratando jogador, atrasando salário atrás de salário, contratando não pagando. O Casares poderia fazer isso. Mas eu garanto pra vocês, não vai dar 5 anos, não vai demorar 5 anos e o Corinthians vai estar na zona do rebaixamento, falido. Vai acontecer com o Corinthians a mesma coisa que aconteceu no Cruzeiro. Eu garanto pra vocês.
Não vai demorar 5 anos para isso acontecer. Uma hora a conta do Corinthians vai chegar. Como chegou a conta do Botafogo, a do Vasco, a do Cruzeiro. Uma hora a conta do Corinthians vai chegar. E eu não quero que isso aconteça com o São Paulo. Então, eu entendo o que o Casares está tentando fazer. Ele está tentando não fazer o São Paulo virar um Corinthians, um Cruzeiro. A torcida do São Paulo tem que entender. O time é um time quebrado. O time é um time à beira da falência. E o Casares está amarrando o São Paulo no FDIC, tentando não gastar e compondo o elenco, criando um elenco com o que pode. Trouxe o Lucas de graça, trouxe o Oscar de graça, achou o Cedric Soares, que é um lateral ok. Outra bom achado ou aposta, o Enzo Dias. Trouxe o Enzo Dias. Puta achado também. E agora vai tentar mais 2 achados. O Plata e o Carabali. Infelizmente, torcedor do São Paulo, é isso que a gente tem. A gente vai ter que aguentar isso pelo menos por mais uma temporada. As previsões são, se o São Paulo fizer tudo certo, no meio do ano que vem, o São Paulo vai ter um dinheirinho para contratar, para começar a investir. E no final do ano que vem, da temporada 26-27, a temporada 26-27, se o São Paulo fizer tudo certo, aí o São Paulo vai poder voltar a investir. Não como o Palmeiras, não como o Flamengo, mas também não vai ficar nessa pindaíba. Se o São Paulo quiser contratar um jogador que custe 10 milhões, o São Paulo vai poder contratar um jogador que custa 10 milhões. Um jogador que custa 15 milhões, vai poder pagar 15 milhões de jogador. Não vai pagar 50, não vai pagar 80, não vai pagar 90. Não, mas um jogador que custa 5, 10, 15, 25, parcelado em 3 vezes, o São Paulo vai conseguir em 2027, se fizer tudo certo. Hoje, o que temos é isso. Plata, Carabali e torcer pro Crespo fazer um bom trabalho. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!